Boa noite, notívagos. O relato de hoje chega até nós de uma ouvinte chamada Carla, que compartilhou uma experiência assustadora e inexplicável que viveu em um escritório de uma empresa em São Paulo. Ela jura que o que aconteceu não tem explicação racional e até hoje não sabe ao certo se foi o medo ou algo mais profundo que causou aquele evento. Tudo começou numa terça-feira comum. Carla tinha acabado de ser promovida e começado a trabalhar em um novo setor da empresa, numa sala de reuniões isolada no final de um corredor que parecia um pouco mais vazio do que o restante do escritório. No início, parecia um bom lugar para se concentrar, um espaço tranquilo para planejar as novas estratégias de marketing. A mesa estava arrumada, o ambiente bem organizado e a luz suave que entrava pelas janelas proporcionava um toque de calma. Mas algo estava errado, mesmo que ela não soubesse exatamente o que. Nas primeiras semanas, Carla se sentia desconfortável nesse novo local. Era como se as paredes estivessem observando-a, como se o ambiente estivesse esperando por algo. Ela ouviu rumores dos outros funcionários sobre aquela sala. Alguns diziam que o espaço tinha sido remodelado recentemente, mas outros falavam de histórias estranhas. Diziam que quem ficava ali por muito tempo começava a sentir uma presença, algo que os deixava inquietos. Mas Carla, cética, não deu muita atenção a isso. Até que uma noite, após o expediente, ela foi convocada para uma reunião de última hora. O clima naquela sala estava diferente. Carla entrou com os documentos necessários e se sentou. A luz no teto estava piscando levemente e a sensação de desconforto que ela ignorara antes parecia agora mais intensa. Ela se concentrou no que precisava fazer, mas logo percebeu algo estranho. À medida que as horas passavam, uma sensação de frio começou a tomar conta do ambiente. Carla olhou para os papéis à sua frente, mas começou a ouvir um som suave, como se alguém estivesse sussurrando ao fundo. Ela olhou para trás, mas não havia ninguém. No começo, ela achou que fosse o cansaço, mas o som aumentava. Não era claro, mas estava lá. Era como se alguém estivesse chamando seu nome. A voz parecia vinda de uma parte da sala que ela não conseguia ver. Assustada, ela tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O som estava mais forte, a luz começou a piscar com mais frequência e ela sentiu um arrepio correr pela espinha. De repente, ela viu algo. Uma sombra se formou no canto da sala, se contorcendo de maneira estranha, como se estivesse tomando forma. Carla ficou paralisada. A sombra se moveu lentamente até a mesa onde ela estava, e a voz, agora mais alta e clara, parecia vir de todos os cantos. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A sensação de estar sendo observada foi ainda mais intensa, como se algo estivesse prestes a se revelar. A sombra se aproximou ainda mais. Ela viu os contornos de uma figura, e seus olhos se arregalaram de medo. A presença parecia forte, quase como se fosse uma entidade real, algo de outro mundo, que estava ali só para ela. Era uma sensação aterradora, uma presença que a fazia sentir uma pressão no peito. Ela não conseguiu mais suportar. Levantou-se rapidamente, pegou seus documentos e correu para a porta. Ao sair da sala, a presença desapareceu, mas o medo permaneceu. Carla não conseguia compreender o que havia acontecido. Ela contou a ninguém com medo de ser considerada louca, mas ela sabia o que sentiu. Sabia que algo estranho tinha acontecido naquela sala. Meses se passaram e a sala foi reocupada por outro funcionário. Mas o que Carla não sabia é que semanas depois, uma tragédia aconteceria. Um acidente no trabalho, uma falha elétrica, matou o novo ocupante da sala. O mais estranho de tudo? Antes de sua morte, ele havia feito exatamente o mesmo relato que Carla. Ele também sentiu a presença estranha, a sombra. E antes de morrer, ele teve um pesadelo com a mesma figura sombria. E você, notívago, acredita que tudo isso foi apenas coincidência?
Ou será que existe algo mais sombrio? Algo que se esconde nas sombras de lugares que parecem seguros? Carla nunca mais conseguiu ficar sozinha em um ambiente tão vazio. O mistério que ela enfrentou naquele escritório ecoou em sua mente por meses, e até hoje ela não tem certeza se tudo o que viveu foi real ou se o medo a fez enxergar o impossível. O que sabemos, no entanto, é que certas coisas nos marcam de formas que não conseguimos compreender. E você, ouvinte, já passou por algo semelhante? Alguma presença estranha em um lugar que deveria ser seguro? Algum sussurro que ecoa em sua mente, mesmo quando a porta está trancada? Acredite ou não, a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer pesadelo. O que Carla não sabia é que, às vezes, o verdadeiro terror não vem de fora, mas de dentro, de um lugar onde as paredes testemunham o que não ousamos compreender. Agora eu deixo uma pergunta para você. Notívago. Será que tudo o que vemos, ouvimos ou sentimos tem uma explicação lógica? Ou será que, como Carla, você também já cruzou o limite entre o mundo real e o sobrenatural, sem nem perceber? Até a próxima noite. E lembre-se, na escuridão, os mistérios sempre se multiplicam. Fiquem atentos. O que está à espreita pode estar mais perto do que imaginam.